noite dessa quarta-feira 19, o rubro-negro derrotou o Cruzeiro por 2-0, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro começou melhor, mas uma mudança tática de Tite foi decisiva para a virada no jogo. O comandante puxou Gerson para a direita, e Everton Ribeiro passou para o centro, ainda no primeiro tempo. Com um novo esquema, o Flamengo fez 2-0 e saiu com a vitória no Mineirão. A vitória do Flamengo deixou a torcida animada, no entanto, não foi só a nação. O técnico Tite não escondeu a euforia após o placar no Mineirão. Porém, o treinador pregou respeito ao adversário. Todavia, o comandante revelou que não podia ter medo de ser feliz. Depois da vitória fora de casa, o Flamengo emendou o 5º jogo invicto. Nesse período, o Mengo venceu 2 partidas e empatou 3. Desse modo, a equipe comandada por Tite chegou aos 47 pontos e agora ocupa o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, ficando próximo do líder Botafogo e do Red Bull Bragantino. O Flamengo segue na briga por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América. Com a vitória, a equipe rubro-negra abriu uma vantagem de 3 pontos em relação ao 5º colocado, o Palmeiras, que perdeu para o Atlético Mineiro nesta quinta-feira 19. Tite estreou com vitória no Flamengo. Com o triunfo, o Flamengo deu um salto na tabela e, agora, figura no G4 do torneio. Veja a classificação atualizada. Primeiro Botafogo, 58 pontos. Segundo Red Bull Bragantino, 49. Terceiro Flamengo, 47. Quarto Grêmio, 44. Quinto Palmeiras, 44. Sexto Atlético Paranaense, 44. Sétimo Atlético Mineiro, 43. Oitavo Fortaleza, 42. Nono Fluminense, 42. Décimo Cuiabá, 36. 11º São Paulo, 35. 12º Internacional, 32. 13º Corinthians, 32. 14º Bahia, 31. 15º Cruzeiro, 31. 16º Vasco, 30. 17º Santos, 30. 18º Goiás, 30. 19º Coritiba, 20. 20º América Mineiro, 18. A estreia de Tite no Flamengo não poderia ter sido melhor. Após o triunfo, o comandante do Flamengo abriu o jogo sobre o sentimento no primeiro duelo à frente da equipe do Mengão. Boca seca, perna tremendo e ansiedade. Todos esses sentimentos eu continuei tendo, declarou Tite, em entrevista coletiva pós-jogo no Mineirão. Importante frisar que, mesmo com tudo isso pesando contra, Tite não deixou de orientar a equipe durante os 90 minutos. Rossi cresceu na frente do atacante do Cruzeiro para evitar o primeiro gol do jogo. Apesar do resultado, o goleiro Rossi fez uma defesa milagrosa no início do primeiro tempo e a torcida do Mengo foi à loucura. Torcida do Vasco provocou o Flamengo. Após o Vasco vencer o Fortaleza na última quarta-feira 18, os torcedores vascaínos presentes em São Januário cantaram música de provocação ao Flamengo. Em um dos cânticos, os rivais chegaram a xingar o rubro-negro. Provocação dos flamenguistas ao Vasco. Das arquibancadas, os torcedores rubro-negros presentes no Mineirão quinta-feira 19 rebateram a provocação dos vascaínos e mandaram um recado para o rival, que será o adversário do Flamengo no domingo 22, no Maracanã. Além da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, o torcedor rubro-negro também tem outro motivo para comemorar. Após longa negociação da diretoria do Flamengo em busca da renovação de contrato com Bruno Henrique, os executivos do Mengo aceitaram estender o vínculo do camisa 27 por 3 anos. Tite chegou ao Flamengo ainda em 2023 com a missão de fazer parte do planejamento do clube visando a temporada 2024. Diante disso, algumas opções de mercado começam a aparecer para o rubro-negro. O goleiro Carlos Miguel,
reserva de Cássio no Corinthians, é um dos alvos. A vinda de Tite para o Flamengo, inclusive, pode ajudar na contratação do atleta. Tite diz: o Flamengo do Flamengo. Procurei ter a capacidade de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo. O que são as características dos jogadores do elenco? O trabalho é que tem que ser valorizado. O técnico não pode ser supervalorizado. Nós, da comissão, temos que potencializar os atletas, e não querendo de vocês um grande reconhecimento. Ajustar engrenagens, disse, em entrevista coletiva. Depois que estreou com vitória, Tite e a delegação rubro-negra embarcou rumo ao Rio de Janeiro. Após vencer o Cruzeiro, o elenco do Flamengo desembarcou na madrugada desta sexta-20 no Rio de Janeiro. Na chegada à cidade maravilhosa, o zagueiro Davi Luiz, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no Mineirão, passou pelo salão nobre do aeroporto do Galeão fazendo uso de muleta. Na chegada ao aeroporto, os flamenguistas encontraram o time do Corinthians. Tanto Tite quanto membros da comissão do Flamengo conversaram com alguns jogadores do Corinthians. Dentre eles, estavam Cássio, Renato Augusto, Gábio Santos, Gil e Fagner. Eric Pulgar foi um dos melhores jogadores em campo. O volante, dessa forma, foi escolhido o craque da torcida após o triunfo na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo abriu votação nas redes sociais oficiais para que a nação rubro-negra escolhesse o jogador que mais brilhou no jogo. O volante, que foi titular na partida, deu trabalho ao Cruzeiro, craque da torcida para Eric Pulgar. Próximo jogo é o nosso pensamento. Ficamos felizes pela vitória, mas com serenidade e em paz. A felicidade é muito grande. Papo reto, sem filtro, era muito mais fácil começar o campeonato, mas assim é um desafio. Vai exigir de nós ajustar e evoluirmos enquanto trabalhamos. Os atletas também estão inseridos nisso. Antes, sabia só na frente do palco. Agora, conheci-os no ninho, nos bastidores, disse Tite, em coletiva de imprensa após o jogo de estreia. Marcando o gol de pênalti na vitória de 2-0 diante do Cruzeiro, o atacante alcançou Nunes e divide a posição com o ídolo rubro-negro. Sendo assim, ambos jogadores marcaram 99 gols pelo Flamengo. Com 99 gols marcados vestindo o manto sagrado, Pedro está a 4 gols de alcançar Evaristo, que possui 103. Além disso, faltam 47 para o jogador figurar entre os 10 maiores artilheiros do Flamengo. Vale ressaltar que o primeiro colocado é Zico. O maior ídolo do rubro-negro balançou as redes 509 vezes. Posteriormente ao triunfo, Tite não deu folga ao elenco do Flamengo nesta sexta-20. Os jogadores do Flamengo treinam no Ninho do Urubu a partir das 15 horas, horário de Brasília, desta sexta-feira 20. A princípio, Tite deve manter a tradição de treinos seguidos de jogos. Ou seja, os atletas que foram titulares contra o Cruzeiro fazem trabalho regenerativo na academia e os demais vão a campo. Agora, depois que estreou com vitória, Tite tem o primeiro jogo do Flamengo no Maracanã. Desse modo, o Mengo enfrenta o Vasco da Gama, no domingo 22, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Clássico dos Milhões acontece a partir das 16 horas, horário de Brasília. Desde que chegou ao Flamengo, o técnico Tite está focado em arrumar a casa. Após 8 treinamentos à frente do time e o jogo que resultou em vitória sobre o Cruzeiro, Tite já mudou uma rotina dentro do clube. Pensando no duelo com o Vasco, o comandante rubro-negro determinou a volta do regime de concentração.